O homem é um perfeito estranho até para si mesmo. Ele destrói tudo o que vê, ele mata tudo o que tem vida e come tudo que se mexe. Se droga pelo seu próprio vazio, sempre em busca de algo mais. Sem limite, nunca está satisfeito e feliz, quer sempre mais e mais. Em tese, para este perfeito estranho, pode afirmar que a felicidade para ele é uma utopia, cuja conquista vai às gerações em gerações de se lançar sucessivamente sem mais lograr alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade, esse passa a ser o verdadeiro perfeito estranho desse mundo. O homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Se o perfeito estranho faz parte de um fenômeno contemporâneo, e isto acontece porque agora, para ele, não existe mais o amanhã, continua sendo um perfeito estranho. É um morto em vida, que acaba com a sua própria vida em vida. Parece que não, mas na verdade temos dois estranhos. Um como profissional em radiestesia e o outro ser humano na sua própria fantasia. Quem se deixa vencer pela dor, seja qual for, ainda que não chegue à morte no seu sentido claro, morre estando vivo. Um perfeito estranho é um perfeito pessimista, que mata seus próprios sonhos, aniquila seus projetos, desanima facilmente, interrompendo um futuro que pode ser glorioso, devolvendo seu eco de um ponto no tempo. Mas esse estranho, perfeito estranho, não é um radiestesista. Era um ser humano fantasista. Um perfeito estranho ainda destrói o seu casamento e desaba com a família inteiras. Talvez a morte, no sentido direto, não chegue, mas se a sua íntima estranheza não for vencida, ele pode produzir seres vivos mortos ou mortos vivos. Quando ouvimos um perfeito estranho falando ao vento, temos que entender que ele deve permanecer estranho. Esse não é um radiestesista, um perfeito estranho. Este é um ser humano estranho na sua própria fantasia. Alguns médicos dizem que um paciente, quando recebe a notícia que possui uma doença em estado terminal, ele tende a passar por ao menos 4 fases. Incredulidade, onde ele não acredita que aquilo acontece com ele. Conscientização, onde ele toma ciência de que é uma verdade, pois ele vê os sintomas e as marcas da doença. O desespero. Nesta fase, as pessoas costumam fazer tudo que dizem a ela que vai resultar na cura. E aí ele vai a cultos religiosos, passa da bala para santo, passa a frequentar as mesas de espiritismo, esperando que elas ainda girem em outros lugares que até Deus duvida. Busca por cura na espiritualidade, não busca o entendimento por que essa enfermidade está acontecendo para ele e o porquê com ele, mas que ele só vê o que pode encontrar, o perigo. Ele pode encontrar um embusteiro. A melhor fase é a da aceitação. Nesta fase, o paciente aceita a doença e as chances de ele sobreviver sobem para apenas 80%. Se tiver fé, 30%. Para o que der e vier. De certo, o mais positivo passa a ser o seu espírito, que aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual. Mas vendo-se preso ao corpo de um perfeito estranho, este ser humano fantasioso se frustra, continua no desencorajamento, formando um time de 2 contra 1 e transmite para o corpo apatia, o abatimento, se sentindo mais infeliz. O homem, quando dá
tudo bem, vive com a esperança, pensando no futuro, num paraíso, em algum lugar distante. Não procura se cuidar e não faz o seu check-up. Não pensa em Deus e nunca vive o seu presente, pois sua era de ouro ainda está por vir. Perde sua saúde de tanto trabalhar para ganhar dinheiro. Depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar sua saúde. Estranho isso, não? Com isso acaba com o seu entusiasmo, porque grandes coisas iam acontecer e não aconteceram. Todos os seus desejos iam ser preenchidos, mas não houve lacunas suficientes. Havia grande prazer na vida, agora é um estranho morto em vida. Já sofria no presente como um miserável sem futuro, mas tudo isso era completamente esquecido nos sonhos que iam ser preenchidos no amanhã. O amanhã sempre foi doador de vida. Mas a situação mudou. A velha situação não era boa porque o amanhã que preenchia seus sonhos nunca se tornou verdade. Ele morre estranhamente em vida, esperando. Mesmo em sua morte, ele está esperando por uma vida futura, mas ele verdadeiramente nunca experimentou nenhum tipo de vida, nenhuma alegria, nenhum significado na sua vida. Mas isso é até tolerável para quem é estranho. É somente uma questão de hoje. Toda essa sensação desanima pela vida. Irá passar o amanhã, é certo que vai chegar, mas nunca chega. Esse perfeito estranho ser humano faz com que um profissional radiestesista se sinta ele ou estranho, transferindo a sensação negativa do ser vivo estranho para esse radiestesista que se sente, passa a sentir a transferência dessa estranheza desse ser humano. O jeito desse radiestesista é permanecer dentro do seu silêncio e, por que não, às vezes, dentro de um poço de sofrimento. Quer ajudar, mas não deixam ajudar. Quando ajuda, não reconhece esse tipo de ajuda. A realidade é que quem é perfeito estranho tem uma alma pobre, mas mesmo tendo uma pobreza em alma, há sempre uma coisa bela nesse tipo de pobreza. Ela nunca destrói uma esperança, ela nunca vai contra os sonhos de ninguém, ela sempre traz entusiasmo para o amanhã. A pobreza é rica de esperança e positiva, acredita que as coisas serão melhores em períodos negros. Já está passando, logo haverá luz. Mas o sofrimento persiste. Tem radiestesista que se sente perfeito estranho e sofre o seu próprio sofrimento, mas consegue ser forte do que este homem estranho. É algo que todos experimentam ao longo da existência. Sofre o estranho um homem perfeitamente, contingência da vida. O sofrimento existe e ninguém pode negar, seja ele quem for. Todo mundo passa pelo sofrimento. Quem não passou por ele ainda passará. Quem não sentiu em si o sofrimento, muitas vezes sofre pelo sofrimento do outro. Ao ver alguém que ama sofrer, passa a sofrer. A segunda nobre verdade é que todo sofrimento tem uma causa. Sempre existe um motivo para a existência do sofrimento. Então, se você é um radiestesista e está sofrendo pela falta de compreensão dos outros, saiba que faz parte da vida de um radiestesista. Se as causas não estão no hoje e na existência atual, seguramente estarão no passado espiritual da criatura. Mas a terceira nobre verdade diz que é necessário superar as causas do sofrimento. Se o sofrimento tem uma causa, é necessário criar mecanismos, desenvolver habilidades que permitam ao ser superar aquilo que causa o sofrimento. Para se superar o sofrimento, a melhor forma é ter uma consciência reta.
É importante que este perfeito estranho não carregue em si o sentimento de culpa. A culpa, mesmo que de forma inconsciente, é geradora de sofrimento, porque toda culpa pode ter uma punição. Toda consciência culpada encontra meios de sofrer o que fez, pois o psiquismo do ser culpado mobiliza agentes próximos capazes de fazerem o papel de cobradores. Então é necessário estar com a consciência tranquila. Deixar de ser estranho ou de se sentir estranho é agir retamente, falar retamente, sentir retamente e, enfim, viver retamente. Talvez essa seja uma saída para um radiestesista que se sente perfeitamente estranho em relação ao ser humano estranho. Aqueles que são bem-sucedidos nas experiências elevam-se espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Aqueles que equivocam-se diante das provas, muitas vezes tornam-se devedores perante a divindade e posteriormente terão que reparar as dores que causaram em outros ao longo da caminhada. A aprovação é uma forma de avaliação, pois o candidato à elevação passa a conhecer a sua realidade interior e verifica em que o ponto da evolução se encontra. A expiação, ao contrário, é a cirurgia corretiva necessária diante de disparates, condimentos e outros existência que cometidos pedem reparações dolorosas mediante a rebeldia perante as leis divinas.